Oi pessoal, nós hoje vamos comentar um pouquinho aqui o capítulo do livro Pós-História do William Flusser, intitulado Nossa Comunicação. E é interessante, como eu já disse outras vezes em relação a esse livro, né, que eles chamam os capítulos de instantâneos, porque é como se eles fossem fotos assim, né, espontâneas, digamos, de situações, né, do mundo contemporâneo, né? E um dos capítulos mais importantes é exatamente esse que trata sobre a comunicação. No início do capítulo, ele retoma algo que tinha sido discutido nos dois capítulos instantâneos anteriores, né, que um chama Nosso Saber e outro Nossa Saúde. Então ele pega basicamente a questão da ciência, por um lado, e a questão da ciência de um modo geral, né? A ciência pura, vamos dizer assim, e por outro lado a ciência aplicada, no caso da medicina, né? Que, enfim, aborda aí a nossa saúde, né? E um ponto de partida dele é que, em relação à saúde, por exemplo, né? Existe uma diferença muito grande do conhecimento objetivo que trata o ser humano, né, a ser tratado, né, pela medicina como objeto, né, e um outro ponto de vista que não é objetivo, mas é intersubjetivo, né. E ele pega essa dica, essa contraposição entre o objetivo e o intersubjetivo, para introduzir essa diferenciação que a gente já conhece de outros textos dele, mas que é muito central aí na sua filosofia da comunicação, que é a contraposição entre discursos e diálogos, né? Então eu cito aqui um trecho que diz o seguinte: o que distingue discurso do diálogo é sobretudo o clima. O diálogo se dá em clima de responsabilidade. Responsabilidade é a abertura para respostas. Há sintomas de uma reformulação da ciência de discurso em diálogo. No caso da medicina, a psicanálise é um exemplo. Para captar o impacto de tal reformulação, é preciso considerar a estrutura da comunicação humana. Fim de citação. Então, esse trecho que eu citei aqui, que está bem no início do capítulo, né, mostra já o clima, né, de como que para ele a comunicação é central, como que ela tem repercussões do ponto de vista da ciência, tanto pura quanto aplicada, né? E ele introduz aquele tópico que já é conhecido nosso, né? No sentido de que discursos são formas de acumulação de informações e os discursos são formas de, desculpe, os diálogos são formas de produção, né? Ele diz o seguinte, não, antes disso ele ainda fala uma coisa que é interessante também, que a história ela é um processo de acumulação de informações, ela poderia ser entendida de um modo geral como um processo de acumulação de informações. Portanto, a história de um modo geral tem um caráter bem marcadamente discursivo. Eu vou ler um trecho aqui e depois então a gente entra aqui nessa parte do aspecto produtivo e cumulativo da informação. Bom, então ainda sobre essa questão da história como acumulação das informações, ele diz o seguinte: em outros termos, o homem produz, armazena e transmite informações novas. Aumenta a soma das informações disponíveis. História é isto. Isto está em contradição com o segundo princípio da termodinâmica, que afirma a diminuição progressiva da soma das informações em sistema fechado, no mundo. A história é antinatural enquanto represa de informações novas. Fim de citação. Então aqui ele apresenta um topos que já é conhecido nosso, né? Da questão da informação como nega-entropia, e já que a história é um processo de acumulação de informações, nesse sentido que ele está abordando aqui, a história é essencialmente nega-entrópica, né? Bom, aí sim a gente entra aqui naquilo que eu gostaria de ter falado antes, que é muito central mesmo, né?
que é exatamente o fato da geração, quer dizer, da produção e difusão de informações ter esse aspecto, né, produtivo e cumulativo, né? Então o pedaço que eu destaquei aqui é o seguinte, ele diz: de modo que a comunicação tem dois aspectos diferentes, o aspecto produtivo de informação e o aspecto cumulativo. A produção de informações não é criação ex nihilo. Informações novas são produzidas por sínteses de informações disponíveis. Tal método sintético é chamado diálogo. A acumulação de informações se dá graças à transmissão de informações rumo a memórias, humanas ou outras, nas quais a informação é depositada. Tal método distributivo é chamado discurso. Todo discurso pressupõe diálogo, porque pressupõe informação elaborada dialogicamente. Fim de citação. Então, a gente retoma aqui esse topos, né, já conhecido, né, de que existe uma complementariedade aí perfeita, né, entre discurso e diálogo, no sentido de que o discurso é um método de armazenamento, digamos, de informações, enquanto o diálogo é um método de produção de informações novas, né? De síntese, né? E aí ele chega naquela tipologia que é muito típica, que já é em parte conhecida nossa, né? Dos dois tipos de diálogo e dos 4 tipos de discurso. Então ele diz, né? Eu cito aqui: a sociedade ocidental é tecido comunicativo muito específico. Não é caracterizada apenas pelos assuntos comunicados, mas sobretudo pelos métodos graças aos quais os comunica. Grosso modo, o Ocidente elaborou 2 tipos de diálogo e 4 tipos de discurso. Os diálogos são circulares, exemplos, mesas redondas, parlamentos, ou redes, exemplos, sistema telefônico, opinião pública. Os discursos são teatrais, exemplos, aulas, concertos. Piramidais, exemplos, exércitos, igrejas. Árvores, exemplos, ciências, artes. E anfiteatrais, exemplos, rádio, imprensa, comunicação de massa em geral. Seguindo aqui a citação, a história ocidental pode ser vista enquanto jogo comunicativo que vai aplicando tais métodos de comunicação como estratégias. O propósito dessas estratégias todas é o de produzir e acumular informações novas. Fim de citação. Então aqui a gente chega a essa tipologia, né? É muito interessante que ele fala que, na verdade, essa divisão que ele propõe é muito específica do Ocidente, mas na verdade ela em parte é aplicável a outros momentos, como ele próprio depois vai indicar, né, no trecho que eu vou assinalar aqui para vocês. E baseado nessa tipologia que ele fez, eu proponho aqui um diagrama, não é? Em que os diálogos, então, está sob o título aí de Tecido Comunicativo do Ocidente. Os diálogos, 2 tipos de diálogos, circulares, mesas redondas, parlamento, rede, sistema telefônico, opinião pública, né? E os discursos teatrais, aulas, concertos, discursos piramidais, exércitos, igrejas, discursos em árvore, ciência, artes, e discursos anfiteatrais, rádio, imprensa. É interessante observar aqui que essa tipologia foi feita aí no começo dos anos 80, né? Então, hoje seria necessário, né, enfim, incluir uma série de, né, por exemplo, nos discursos em rede, seria obrigatório aí incluir redes sociais também, e, né, todos os recursos aí de comunicação horizontal, digamos, que a internet propicia, né? E algumas coisas assim. No que tange aos discursos anfiteatrais, eles sofreram uma reformulação muito profunda também com o advento, né, dos meios digitais, né? Isso é uma questão que a gente pode discutir.
Então, seguindo aqui, uma ideia que foi introduzida já assim, en passant em outros textos, né, é que em termos da infraestrutura material, né, a comunicação nunca teria sido tão fácil, tão possível, né, tão eficiente como hoje, né? Mas, na verdade, o resultado mesmo quer dizer, do uso desses meios super poderosos, né, de comunicação não é, digamos, um sentimento, né, de coletividade, pelo contrário, né, existe, muito típico, né, da nossa era esse fenômeno, né, da solidão em massa, né? Então eu cito aqui o trecho que eu destaquei. Jamais os discursos ocidentais funcionaram tão bem quanto atualmente, e, sobretudo, jamais funcionaram tão bem a árvore da ciência e o anfiteatro das comunicações de massa. A solidão na massa é consequência de dificuldade crescente para entrarmos em comunicação dialógica uns com os outros. Sob o bombardeio cotidiano pelos discursos extremamente bem distribuídos, dispomos todos das mesmas informações e todo o intercâmbio ideológico de tais informações está se tornando, pois, redundante. A nossa sensação de solidão se deve à nossa incapacidade crescente de elaborarmos informações novas em diálogo com outros. Sob o domínio dos discursos, o tecido social do Ocidente vai se decompondo. Fim de citação. Então aqui é um diagnóstico aí muito contundente que ele faz, não é? E é muito nesse sentido, né? A existência de informação nova a partir dos diálogos pressupõe experiências, digamos, individuais, né? De acordo com aqueles esquemas que até nós chegamos a ver em textos anteriores aqui trabalhados, de modo que possa haver um intercâmbio de informações, né? Mas quanto mais massificada é a comunicação pelos meios aí anfiteatrais, pelos discursos anfiteatrais, mais homogêneo, digamos, é o repertório, né, dos participantes da comunicação, então menos possibilidade há de um diálogo real, de um diálogo produtivo, né? É interessante observar que o que o Flusser chama de diálogo em rede é um tipo de diálogo estéreo, é um diálogo que, como ele vai dizer um pouco mais na frente, ele serve muito mais assim de feedback para os emissores das informações do que propriamente no sentido de gerar informação nova. Já os diálogos circulares, não, esses geram efetivamente informação nova. Seguindo aqui, então, ele fala sobre essa situação, quer dizer, uma situação originária, né? E nesse sentido, por isso que eu estava dizendo que ele fala que essa tipologia é muito típica do Ocidente, mas uma parte dela é válida inclusive para sociedades ancestrais, né? Ele fala aqui, né, nesse trecho que eu destaquei: o discurso teatral é o mais antigo e antecede a história. É ele o discurso do patriarca que transmite os mitos da tribo à geração nova. É o discurso da avó que conta as lendas aos netos. O que caracteriza esse tipo de discurso é o fato de os receptores encararem o emissor. Formam semicírculo em torno dele. Estão em posição de contestá-lo com perguntas, e ele está em posição de responsabilidade. Vê-se obrigado a respostas. O teatro é discurso aberto para diálogos. A contestação, a reviravolta de discurso em diálogo, a revolução está no programa do teatro. Revoluções são possíveis em torno da fogueira e da lareira. Fim de citação. Então é muito interessante isso, né? Que ele, entre como a gente vai ver também, por um trecho que eu separei aqui, os discursos formam pares junto com os diálogos, né? Ele diz que os discursos específicos programam diálogos específicos também, né? Então o discurso teatral, ele programa, né, um diálogo circular. E é esse exemplo que ele dá, né? Que exatamente essa possibilidade da contestação, do confronto, né?
não quer dizer, do emissor da mensagem, né, poder ser contestado e se ver na situação de ter que responder aquele questionamento, né, isso projeta, digamos, um sistema, não é, um modo de comunicação que seria, né, o mais democrático de todos, né. Bom, mas o discurso, o par, né, menos democrático é exatamente, né, como a gente vai ver mais na frente um pouquinho, é o discurso anfiteatral com o diálogo em rede. Mas antes disso ele fala da questão da pirâmide, né, que digamos, o paradigma, né, de todos os discursos, né, que moldaram, digamos, o Ocidente, né, seria o discurso piramidal. Eu cito aqui. Quando se trata de empreendimentos coletivos, como o são as construções de canais e de cidades, o que se pretende não é diálogo, mas obediência. A sociedade deve ouvir as mensagens sem poder contestá-las. A fim de conseguir tal método de discurso, é preciso que o emissor se torne inacessível para os receptores. É o método do discurso piramidal que vai ser introduzido, o qual vai formar a base comunicológica da história do Ocidente. Consiste ele na introdução de relé hierarquicamente organizados entre o emissor e o receptor. Fim de citação. O relé, né, ele usa o termo, né, da palavra francesa, né, o relé é uma espécie de um transmissor, né, de informação e de energia, né, inclusive. E isso tem a ver, quer dizer, os discursos piramidais têm a ver com estruturas hierárquicas, né, por isso que ele dá exemplo de exército por um lado e igreja por outro, né. Então são estruturas assim absolutamente verticalizadas que têm a ver, digamos, com rendimento, com eficiência, né, como no caso de grandes construções, alguma coisa dessa ordem, né. Bom, o que acontece é que, bom, até um certo momento na história do Ocidente, inclusive naquele tipo de sociedade mais hierarquizada, mais, né, patriarcalizada, etc., não, os discursos piramidais predominam e não há nenhum confronto em relação a eles, né? Essa contestação começa a acontecer historicamente no Renascimento, né? Quando, quer dizer, toda a questão, toda a concepção de autoridade é posta de algum modo em questão, né? Então isso tem a ver com outro trechinho que eu destaquei aqui, né? Ele falando dos discursos piramidais, não é? Ele diz: a desvantagem de tal estratégia comunicativa, dos discursos de modo geral, né, digamos assim, mas especialmente aqueles que pressupõem uma verticalidade maior. Então, voltando aqui à citação, a desvantagem de tal estratégia comunicativa é que torna difícil o diálogo. A estratégia é boa para o armazenamento de informações, mas má para a elaboração de informações novas. O tecido social estagna. Daí terem sido empreendidas reformas na pirâmide durante o Renascimento. O resultado foi o discurso em árvore, e ele o discurso característico da modernidade. A substituição das autoridades por círculos dialógicos subdividiu o discurso piramidal em ramos, especialidades que tendiam a se subramificarem e a se entrecruzarem. Tal reestruturação se revelou extremamente fértil. Todo o ramo do discurso passou a produzir informações novas em progressão crescente. Fim de citação. Aqui é interessante observar o seguinte, que o que o Flusser chama de diálogos em árvore, discursos em árvore, é que são discursos que têm embutidos em si pequenos diálogos, né? Então aquela verticalidade total, quer dizer, numa estrutura 100% hierárquica no exército, por exemplo, né,
o tenente não pode discutir a ordem do capitão, né? Mas, no caso dos discursos em árvore, o que estaria em questão seria mais a competência, o saber, a profundidade do saber, o volume de saber, né? Então não existiria essa questão da patente, né? De as pessoas têm, todas que estão no mesmo círculo, num círculo de especialistas, seja na ciência ou na arte, todos têm estão em pé de igualdade, então todos podem contestar e ser contestados também, né? E é interessante que a caracterização que o Flusser faz da idade moderna, da modernidade, está ligada diretamente à ascensão dos dos discursos em árvore. Eu sempre tendo a falar que são diálogos porque eles são diálogos embutidos nos discursos, né? Mas são, na verdade, discursos que fazem concessões dialógicas, mas são discursos ainda. Quer dizer, existe uma autoridade da ciência, né? E assim como existe uma certa autoridade da arte também, que muitas vezes é colocada em questão, mas não deixa de impor um certo respeito, né? Ou, digamos, um círculo fechado, né, de grandes artistas ou de grandes entendedores de arte, etc., funciona muitas vezes como uma barreira, né, para a penetração, digamos, de uma massa supostamente inculta, alguma coisa dessa ordem, né? Bom, então o Flusser faz uma espécie de genealogia de como, quer dizer, de como teriam surgido os discursos anfiteatrais, em suma, como teria surgido a comunicação de massa, né? E ele diz o seguinte, que como os discursos em árvore, eles são elitistas, né, no sentido de que só participam do diálogo, daqueles pequenos diálogos embutidos nesse discurso, pessoas que fazem parte, né, de uma sociedade, que são aceitas num determinado círculo, né? Tanto a ciência quanto a arte, mas eu não vou deixar a arte de lado, porque a arte, como eu falei, está sempre sendo posta em questão, né? Mas a ciência não, né? Inclusive nós estamos vivendo um momento em que está todo mundo aí de olho na ciência para ver né, se a vacina contra a Covid-19 vai aparecer logo, enfim. Então nem é preciso falar, né, que a ciência tem a sua respeitabilidade, né? Mas a ciência é muito hermética também. A linguagem da ciência, por exemplo, enfim, se o vírus da Covid, né, o coronavírus, se ele é um vírus RNA ou sei lá, algum outro tipo de vírus, etc., é uma linguagem que só os círculos internos compreendem mesmo, né? Então, para o Flusser, o advento da comunicação de massa está um pouco ligado à necessidade de simplificar esses discursos elitistas, né, para uma suposta compreensão da massa. Pessoalmente, eu acho um pouco discutível esse ponto de vista dele, porque ele abstrai, né, de todo um processo histórico, sistêmico, né, por exemplo, da transformação do capitalismo concorrencial, liberal, em capitalismo monopolista ou não concorrencial, etc., né, que gerou ali a necessidade, né, da comunicação de massa em função do crescimento das cidades, etc. Ele abstrai tudo isso e coloca dentro desse esquema que ele está propondo aqui, simplesmente o advento da comunicação de massa como essa necessidade de deglutir, digamos, os discursos especializados para a compreensão de uma massa maior de pessoas. Vamos lá, eu vou citar o trechinho aqui. O resultado disto é o discurso anfiteatral. É ele característico da atualidade. Os aparelhos da comunicação de massa são caixas pretas que transcodam as mensagens provindas das árvores da ciência, da técnica, da arte, da politologia, para códigos extremamente simples e pobres. Assim transcodadas, as mensagens são irradiadas rumo ao espaço e quem flutuar em tal espaço estiver sincronizado, sintonizado, programado para tanto, captará as mensagens irradiadas. A cultura de massa é o resultado deste método de comunicação
discursiva. Fim de citação. Nesse trecho aqui, pelo menos, ele chama atenção para o caráter essencialmente pobre, né, e simples e simplório realmente dessas mensagens, né? E eu acredito pessoalmente que ele nunca teve alheio a isso, né? O que eu observei é que simplesmente dentro desse esquema faz sentido o que ele propõe, mas na verdade existem mais variáveis, muito mais variáveis em jogo do que ele coloca, né? Então, na sequência, ele vai falar aqui, ele já mencionou essa questão dos média, né, dos meios de comunicação como caixa preta, e ele trabalha um pouco, ele desdobra um pouco isso, né? Isso tem a ver com o próximo trecho aqui. Se admitirmos que a linearidade é a estrutura da história, os média se apresentam como comunicação pós-histórica. São caixas pretas que têm a história por input e a pós-história por output. São programados para transcodarem história em pós-história, eventos em programas. Fim de citação. E aqui ele trabalha alguns conceitos que são muito característicos aí do seu pensamento, né? Ele fala em caixa preta, todo mundo sabe, né, que a sua filosofia da fotografia, na versão em português que ele fez, que foi publicada no Brasil primeiramente, se chama Filosofia da Caixa Preta, né? E ele liga essa noção de caixa preta exatamente à relação entre história e pós-história, né? A caixa preta é um aparelho, né, digamos assim, cujo input é a história, cujo output é a pós-história. A entrada é a história, a saída é a pós-história. Em outros momentos ele desdobra um pouquinho isso aqui também. Bom, o que acontece na sequência, já caminhando um pouco, né, para a reta final aqui da minha exposição, é que os discursos em árvore, eles continuam se desenvolvendo, né? Quer dizer, da época que o Flusser escreveu esse texto para cá, as ciências de um modo geral se desenvolveram muito, né? E esse acoplamento dos discursos em árvore aos discursos anfiteatrais, inclusive, também cresceu, né? Quer dizer, hoje existe todo um ramo, digamos, dentro da comunicação de massa, que é a chamada divulgação científica, alguma coisa dessa ordem, né? Que é um exemplo assim literal do que ele está falando, mas existem outros exemplos que são menos literais também. Eu cito aqui então o trecho. Ele diz: os discursos em árvore continuam se ramificando e estão acoplados aos discursos anfiteatrais que transcodam suas mensagens. Destarte, os mass media estão se tornando fontes preferenciais das informações disponíveis. São eles os que codificam o nosso mundo. Vivemos em clima pós-histórico. Fim de citação. Então é isso, quer dizer, os discursos em árvore se ramificaram, se complexificaram, se aprofundaram, etc. E isso foi um processo paralelo a um predomínio cada vez maior também dos discursos anfiteatrais e também esse acoplamento, né, dos discursos em árvore aos discursos anfiteatrais é algo que pode ser observado, né? E isso tem a ver com o que o Flusser chama de um clima pós-histórico, né? Que eu acredito que a gente continue vivendo também, né? Então, mais um trecho aqui que é interessante, que é aquela questão dos pares, diálogo, discurso, quer dizer, um tipo de discurso sempre programa, como ele diz, um tipo específico de diálogo. Eu vou ler um trecho aqui que é esclarecedor sobre isso. O discurso teatral programa diálogos circulares. O discurso piramidal visa excluir diálogo de todo tipo. O discurso em árvore programa diálogos circulares para especialistas. O discurso anfiteatral programa diálogos em rede. O teatro exige que se dialogue a mensagem, a fim de produzir informação nova. A pirâmide proíbe diálogo. A árvore exige competência específica, elitária,
para se poder participar da elaboração de informação nova. O anfiteatro exige que a informação irradiada seja transformada dialogicamente em mingau amorfo, em opinião pública, a fim de servir de feedback aos aparelhos emissores. A meta dos diálogos em rede não é a produção de informação nova, mas o feedback aos aparelhos emissores. Fim de citação. Então, essa diferenciação é muito importante, né, entre diálogos circulares e diálogos em rede, porque, como eu já tinha falado antes, os diálogos circulares eles produzem informação nova, né, a partir, digamos, do confronto simétrico e equitativo, digamos, né, dos participantes aí da comunicação, né? E os diálogos em rede, eles são, como ele fala, a opinião pública é essa coisa maleável, né? Que é muito manipulável, inclusive, pela própria informação que é veiculada pelos discursos anfiteatrais, né? Então, para encerrar aqui, ele fala, né, mesmo de uma situação de crise, né, que a gente está vivendo, que é exatamente esse predomínio das irradiações anfiteatrais, né, do pouco espaço que existe para os diálogos, especialmente para os diálogos circulares, né? Então ele diz: todo espaço está ocupado pelas irradiações anfiteatrais e pelo diálogo em rede. Vista internamente, a crise da ciência se apresenta como crise epistemológica, mas vista a partir da sociedade, apresenta-se como crise estrutural. Não é possível dialogizar-se o conhecimento se não há espaço político para tanto. O caráter discursivo e elitariamente dialógico da ciência se deve estruturalmente ao seu acoplamento com os meios de comunicação de massa. Fim de citação. Então, ele termina sugerindo que esse acoplamento dos discursos em árvore, por exemplo, da ciência, também da técnica e do saber, digamos, mais fechado, né, dentro de um determinado grupo, etc., né? Então, esse acoplamento com os meios de massa, eles não ajudam em nada, né, no sentido de quebrar com esse círculo vicioso, né? Ele sugere, então, quer dizer, que até que isso acaba sendo uma espécie de entrave ao progresso também do conhecimento, da ciência e, naturalmente, da democracia, né? Então, ele termina fazendo aí uma aproximação muito forte aí, né, entre a possibilidade de saída da crise e a instauração de uma democracia de fato, né, que permita diálogos produtivos, né, que produzam informação nova, mas também que estejam diretamente ligados aí a liberdades políticas e civis, e direitos sociais, etc., né? Então, basicamente é isso, né, que eu gostaria de assinalar para vocês hoje. Nós ficamos por aqui e até então a próxima oportunidade.